Sempre dizem que o tempo cura tudo, mas eu descobri da pior maneira que o tempo é apenas um maquiador habilidoso, que esconde as cicatrizes sob camadas de anos e esquecimento, sem nunca as apagar de verdade. Estou parada no meio deste salão luxuoso, com um lustre de cristal que custa mais do que a casa onde cresci, e sinto os olhares queimando a minha pele exposta pelo vestido de seda vermelha. Homens me olham com desejo, mulheres com inveja, e eu sorrio aquele sorriso ensaiado que aprendi a usar como escudo, enquanto por dentro, a menina gorda e assustada que eu fui ainda treme de medo de ser descoberta. O cheiro de perfumes importados e champanhe caro inunda minhas narinas, mas minha memória traidora insiste em buscar o cheiro de humilhação e suor frio de 10 anos atrás. Hoje, sou a rainha desta festa, a mulher que todos querem conhecer, a empresária de sucesso que estampou capas de revistas. Mas ninguém aqui sabe o preço que paguei para caber neste vestido e nesta vida. Antes de eu contar como o destino, com seu senso de humor perverso, colocou o homem que destruiu minha alma bem na minha frente esta noite, preciso te fazer um convite especial. Se você gosta de histórias sobre reviravoltas, justiça emocional e segredos que o tempo não conseguiu enterrar, já se inscreva aqui no canal Destino Traçado e ative as notificações. A história que vou contar não é apenas sobre vingança. É sobre como o amor próprio pode nascer dos escombros do ódio alheio. E eu quero que você venha comigo nessa jornada até o fim. Prometo que o final vai lavar a sua alma tanto quanto lavou a minha. Então fique comigo, pois cada detalhe é uma peça desse quebra-cabeça doloroso. Meu nome é Ana, tenho 32 anos, e aos olhos de quem me vê hoje, sou a definição de perfeição e autoconfiança inabalável. Tenho o corpo esculpido por anos de academia rigorosa, o cabelo brilhante tratado nos melhores salões de São Paulo e uma conta bancária que me permite comprar qualquer silêncio ou companhia. No entanto, a verdade é que construí essa Ana formidável tijolo por tijolo, sobre os destroços de uma jovem que só queria ser amada e que foi pisoteada justamente por isso. A invisibilidade era meu manto na juventude, ou pelo menos eu desejava que fosse, pois ser invisível doía menos do que ser o alvo das piadas cruéis nos corredores da faculdade. A música suave do piano ao fundo se mistura com as risadas polidas dos convidados, criando uma atmosfera de falsa intimidade que sempre me enjoa um pouco. Seguro a taça de cristal com força, sentindo a temperatura gelada do vidro contra meus dedos quentes, tentando me manter ancorada no presente, no meu poder atual. Eu não deveria estar nervosa, afinal, sou eu quem detém o controle agora. Sou eu quem dita as regras do jogo social nestes ambientes corporativos. Mas o passado tem essa mania irritante de bater à porta sem ser convidado. E hoje ele não bateu. Ele arrombou a entrada principal, com um sorriso cafajeste e um terno bem cortado. Foi há cerca de 20 minutos que o vi entrar. E meu coração, traidor e estúpido, falhou uma batida antes de acelerar em um ritmo de pânico absoluto. Ele estava mais velho, é claro, com alguns fios grisalhos nas têmporas que lhe davam um ar de distinção que ele definitivamente não merecia ter. Gustavo, o nome que eu não pronunciava em voz alta há uma década, estava ali, caminhando pelo salão com a mesma arrogância predatória de quem acredita ser o dono do mundo. Ele cumprimentava as pessoas com aquele aperto de mão firme e aquele sorriso de canto de boca que um dia foi o motivo dos meus sonhos mais doces e dos meus pesadelos mais terríveis. Observei-o de longe, protegida pela sombra de uma pilastra de mármore, estudando seus movimentos como uma cientista analisa um vírus perigoso. Ele ria de alguma piada sem graça contada por um diretor da empresa, e o som daquela risada foi como um gatilho que disparou 1000 lembranças dolorosas na minha mente. Era a mesma risada, o mesmo tom grave e rouco que ecoou no refeitório da faculdade no dia em que minha vida acabou e recomeçou. A diferença é que agora, aquela risada não me fazia querer chorar encolhida no banheiro. Ela acendia uma fogueira de indignação fria e calculista dentro do meu peito. Ele ainda não me viu, ou melhor, ele viu a mulher de vermelho, mas não viu a Ana, a baleia, como ele costumava me chamar pelas costas, e no final, na minha cara. Vejo seus olhos varrerem o salão, procurando a próxima oportunidade, o próximo contato útil,
a próxima conquista para alimentar seu ego insaciável. É patético como alguns homens nunca mudam, apenas trocam de brinquedos e de cenários, mantendo a mesma essência podre e vazia. Ele ajeita a gravata, um gesto nervoso que eu conhecia tão bem, e continua sua varredura pelo ambiente, ignorando solenemente qualquer pessoa que não lhe pareça útil ou atraente. Sinto um arrepio percorrer minha espinha, não de medo, mas de uma antecipação elétrica, como o ar antes de uma tempestade devastadora. Ele está se aproximando da minha área, atraído, talvez, pelo mistério de eu estar sozinha observando tudo com um ar de superioridade intocável. Mantenho minha postura ereta, o queixo levemente erguido, a pose que treinei exaustivamente para demonstrar que sou inalcançável. Eu sei que ele vai olhar. Homens como Gustavo não resistem a algo que parece brilhante e caro. E hoje, eu sou a coisa mais brilhante deste lugar. E então acontece. Nossos olhares se cruzam por cima das cabeças de garçons e convidados. E o tempo parece congelar em uma bolha de tensão silenciosa. Vejo a pupila dele dilatar, o interesse acender em seus olhos castanhos, o reconhecimento da beleza, mas a absoluta ignorância sobre a identidade da alma que habita este corpo. Ele sorri para mim, um sorriso predador e convidativo, o mesmo sorriso que ele usou para me destruir, agora usado para tentar me conquistar. A ironia é tão grande que tenho vontade de rir na cara dele, mas me contenho, mantendo uma expressão enigmática e distante. Ele começa a caminhar na minha direção, abrindo caminho entre as pessoas com a facilidade de quem está acostumado a ter passagem livre em qualquer lugar. Cada passo dele em minha direção é um passo de volta ao passado para mim, e sinto o gosto amargo da bile na boca, misturado com o doce do champanhe. Minhas mãos suam frio, mas meu rosto permanece uma máscara de porcelana perfeita, impenetrável e serena. Ele acha que está vindo caçar uma presa fácil, uma mulher bonita para enfeitar sua noite. Mal sabe ele que está caminhando direto para a boca do lobo. Enquanto ele se aproxima, a imagem do Gustavo atual se sobrepõe à do Gustavo de 10 anos atrás. E a mistura é vertiginosa, causando-me uma tontura leve. Preciso ser forte. Preciso lembrar de cada lágrima, de cada grama que perdi chorando, de cada noite que passei acordada desejando ser outra pessoa. Ele para a 2 passos de mim, invadindo meu espaço pessoal com seu perfume amadeirado que, infelizmente, ainda é bom, e sinto o calor do corpo dele irradiar. Ele abre a boca para falar, e eu sei exatamente o tom de voz sedutor que ele vai usar, porque já ouvi esse tom antes, direcionado a outras, nunca a mim. Boa noite, ele diz, a voz aveludada, os olhos fixos nos meus, como se eu fosse a única mulher no mundo, uma mentira que ele conta com maestria. Não pude deixar de notar que você é a única pessoa neste salão que parece achar tudo isso aqui um tédio mortal. Ele acha que está sendo original, charmoso, perspicaz. Mas eu só consigo ver o garoto cruel escondido atrás do homem de 35 anos. Antes que eu possa responder e selar o nosso destino nesta noite, minha mente é puxada violentamente para trás, para o lugar onde tudo começou, onde eu não era essa mulher fatal, mas apenas uma menina que cometeu o erro fatal de se apaixonar pelo monstro à minha frente. A música do piano desaparece, e de repente, não estou mais naquele salão climatizado e elegante, mas sim nos corredores abafados de concreto da Faculdade de Direito, no ano de 2012. É assustador como a memória pode ser vivida, trazendo de volta não apenas as imagens, mas as sensações físicas de desconforto que eu sentia na minha própria pele naquela época. Eu era outra pessoa, ou talvez fosse apenas uma versão crua e desprotegida de quem sou hoje. Uma menina que carregava 30 quilos a mais e toneladas de insegurança sobre os ombros curvados. Lembro-me vividamente de caminhar olhando para o chão, contando os ladrilhos encardidos, rezando silenciosamente para que ninguém notasse a minha presença. O que era uma ironia dolorosa, pois o meu tamanho tornava impossível não ser notada. Eu ocupava espaço demais no mundo, mas me sentia absolutamente insignificante por dentro.
como se fosse um erro de cálculo do universo que ocupava o lugar de alguém melhor. Minhas roupas eram a minha armadura fracassada. Moletons cinzas e calças largas que eu usava mesmo no calor sufocante de 30 graus, na tentativa inútil de esconder as dobras do meu corpo. Eu acreditava ingenuamente que, se me cobrisse o suficiente, as pessoas não veriam a gordura, mas o tecido excessivo apenas gritava para o mundo o quanto eu odiava a minha própria imagem. Cada passo era uma luta contra o atrito das minhas coxas e contra o suor que brotava na minha testa ao menor esforço, transformando uma simples caminhada até a sala de aula em uma maratona humilhante. Eu vivia em um estado constante de desculpas mudas, pedindo perdão com os olhos por esbarrar em alguém, por ocupar 2 lugares no banco do ônibus, por existir em um formato que a sociedade desprezava. A faculdade era um ecossistema cruel, dividido em castas rigorosas, onde a beleza e o dinheiro ditavam quem tinha valor e quem deveria ser descartado. Havia as meninas perfeitas, com seus cabelos lisos e roupas de marca que pareciam ter saído de um catálogo de moda, e havia eu, a gorda do fundão, aquela que todos ignoravam até precisarem de anotações ou de alguém para fazer o trabalho pesado do grupo. Eu aceitava essas migalhas de interação, fazendo os trabalhos dos outros e emprestando meus cadernos impecáveis, na esperança patética de comprar um pouco de aceitação, ou pelo menos, de evitar o escárnio aberto. Era um comércio injusto onde eu entregava meu esforço e minha dignidade em troca de ser tolerada. E ainda assim, eu me sentia grata quando alguém dizia um valeu seco sem me olhar nos olhos. O pior momento do meu dia era, sem dúvida, o intervalo, quando todos se reuniam no pátio central para socializar, rir e flertar, e eu me via sozinha em meio à multidão. Eu procurava os bancos mais afastados, de preferência perto das árvores ou dos bebedouros esquecidos, e fingia estar imersa em um livro grosso de doutrina jurídica, para não ter que encarar a realidade da minha solidão. Enquanto mastigava um lanche escondido, com medo de ser julgada por estar comendo em público, eu observava a vida acontecer para os outros como se eu estivesse assistindo a um filme através de um vidro blindado. As risadas alheias sempre me pareciam zombaria, e cada cochicho que eu ouvia ao passar me fazia encolher, certa de que estavam comentando sobre o tamanho do meu quadril ou a feiura das minhas roupas. Foi nesse cenário de isolamento e autodepreciação que Gustavo surgiu na minha vida, não como uma pessoa real, mas como um astro-rei em torno do qual todo o sistema solar da faculdade parecia girar. Ele cursava o 3º ano, era veterano, e tinha aquela aura magnética de quem nasceu para ser líder, para ser admirado, para ter tudo o que desejasse sem precisar fazer força. Eu o via de longe, sempre cercado por amigos barulhentos e garotas lindas que disputavam a atenção dele com sorrisos ensaiados e toques sutis no braço dele. Ele era alto, com ombros largos que pareciam capazes de carregar o mundo, e tinha um jeito de andar despreocupado, com as mãos nos bolsos da calça jeans cara, que me deixava hipnotizada e, ao mesmo tempo, profundamente triste. Para mim, Gustavo representava tudo o que eu jamais teria: beleza, confiança, aceitação e o amor incondicional das pessoas ao redor. Eu sabia o nome dele antes mesmo de ele saber que eu existia. Sabia o carro que ele dirigia, sabia que ele gostava de futebol e que detestava as aulas de direito penal. Eu era uma espectadora silenciosa da vida dele, colecionando informações inúteis como se fossem tesouros, alimentando uma fantasia ridícula de que, em algum universo paralelo, alguém como ele poderia olhar para alguém como eu. Mas o espelho do banheiro da faculdade, com sua luz fluorescente e impiedosa, fazia questão de me lembrar todos os dias que eu e ele pertencíamos a espécies diferentes. Eu me lembro de uma tarde específica em que a chuva caía torrencialmente lá fora, transformando o campus em um labirinto cinza e úmido, refletindo perfeitamente o meu estado de espírito melancólico. Eu estava atrasada para uma aula importante e corria desajeitada pelos corredores, segurando meus livros contra o peito para protegê-los da água que respingava das goteiras. Meus óculos estavam embaçados, meu cabelo estava grudado na testa, e eu me sentia a criatura mais patética da terra, bufando e suando enquanto as outras garotas pareciam continuar impecáveis mesmo sob o dilúvio. Foi quando virei uma esquina apressada, e num momento de puro desastre,
Esbarrei com força em alguém que vinha na direção contrária. O impacto fez meus livros voarem das minhas mãos e se espalharem pelo chão molhado, e eu quase caí de costas, sendo amparada apenas pela parede fria do corredor. O pânico me paralisou instantaneamente, e eu já esperava o xingamento, a risada ou o olhar de nojo que costumava receber nessas situações. Fechei os olhos por um segundo, desejando desaparecer, desejando que o chão se abrisse e me engolisse para me poupar da humilhação de ter que me abaixar e recolher minhas coisas diante de uma plateia. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos, abafando o som da chuva e das vozes ao redor. Ei, calma, não foi nada. Uma voz masculina disse, suave e tranquila, quebrando o ciclo de terror que girava na minha mente. Abri os olhos devagar e vi, para meu choque absoluto, que não era um estranho qualquer, mas Gustavo quem estava parado ali na minha frente. Ele não estava rindo, não parecia irritado e, o mais surpreendente de tudo, ele já estava abaixado, recolhendo meus livros do chão úmido com uma agilidade natural. Fiquei estática, olhando para o topo da cabeça dele, para os cabelos castanhos levemente úmidos, incapaz de processar que o deus do campus estava se sujando para ajudar a menina invisível. Ele se levantou, segurando minha pilha de livros com uma das mãos e me estendendo a outra para ver se eu estava bem, com uma expressão de genuína preocupação no rosto. Você se machucou? O chão aqui vira um sabão quando chove. Ele comentou com um sorriso leve, como se estivéssemos compartilhando uma piada interna, como se eu fosse uma igual. Eu encarei a mão dele estendida na minha direção, uma mão grande, limpa e forte, e senti uma vertigem que não tinha nada a ver com o esbarrão. Pela primeira vez em 3 anos de curso, alguém me olhava sem julgar o meu peso, sem ignorar a minha existência. Alguém me via apenas como uma pessoa que tinha deixado cair os livros. Minha voz sumiu na garganta, travada por um nó de emoção e vergonha, e eu só consegui balançar a cabeça negativamente, com as bochechas queimando como fogo. Peguei os livros que ele me estendia, evitando tocar na pele dele como se ele fosse feito de fogo, e murmurei um "obrigada", tão baixo que duvido que ele tenha ouvido. Ele apenas sorriu de novo, aquele sorriso fácil e devastador, e disse, "Cuidado por aí, moça", antes de seguir seu caminho pelo corredor, deixando para trás um rastro do seu perfume e uma garota completamente destruída por um ato simples de educação. Naquele momento, enquanto eu o via se afastar, algo mudou irreversivelmente dentro de mim. Uma chave virou no meu coração solitário e carente. Aquela gentileza trivial, que para ele não custou nada e provavelmente foi esquecida 5 minutos depois, para mim foi como água no deserto, como um farol na escuridão absoluta. Eu não sabia, mas aquele gesto, aquela maldita educação de menino bem criado, seria o início da minha ruína emocional. Eu abracei os livros que ele tinha tocado contra o peito, sentindo o calor residual das mãos dele nas capas duras, e cometi o erro fatal de acreditar que aquilo significava alguma coisa. A partir daquele dia chuvoso, minha vida se transformou em uma órbita silenciosa e obsessiva ao redor do planeta Gustavo, e eu me tornei a astronauta solitária dessa missão fadada ao fracasso. A gentileza dele não foi apenas um evento isolado na minha cabeça. Foi a semente de uma floresta inteira de ilusões que cresceu com uma velocidade assustadora, cobrindo a realidade árida da minha existência. Comecei a decorar a grade horária dele com a dedicação de quem estuda para um concurso público, sabendo exatamente onde ele estaria em cada intervalo, em cada janela vaga, em cada fim de tarde. Eu mudava meu trajeto, caminhando o dobro da distância e subindo 3 lances de escada desnecessários, apenas para ter a chance estatística de cruzar com ele no corredor e receber aquele aceno de cabeça casual que ele distribuía a todos. Para ele, era apenas educação automática. Para mim, era a confirmação delirante de que existia uma conexão, um fio invisível que nos ligava. Eu passei a frequentar lugares que me deixavam desconfortável, como a lanchonete barulhenta do Bloco C, só porque sabia que ele tomava café lá nas terças e quintas-feiras. Sentava-me em uma mesa no canto, com meu suco e meu caderno aberto,
fingindo estudar enquanto meus ouvidos funcionavam como radares captando a frequência da voz dele no meio da algazarra. Eu aprendi o nome da mãe dele, o time de futebol que o fazia sofrer, as bandas que ele ouvia, tudo absorvido através de conversas que eu escutava sem ser convidada. Eu me sentia uma espiã da felicidade alheia, roubando fragmentos da vida dele para construir um santuário imaginário, onde nós dois éramos compatíveis. Era patético. Eu sabia no fundo da minha alma que era patético. Mas a dopamina de vê-lo sorrir na minha direção era a única droga que me fazia esquecer a dor de ser eu mesma. Aos poucos, o destino, ou a minha persistência doentia, criou oportunidades para nos aproximarmos, e eu agarrei cada uma delas como um náufrago agarra uma tábua no oceano revolto. Descobri que ele estava com dificuldades em direito civil, uma matéria que eu dominava com a facilidade de quem não tinha vida social e passava as noites devorando livros. Venci minha timidez paralisante e, tremendo como uma folha ao vento, ofereci minhas anotações a ele no final de uma aula magna que as turmas compartilhavam. Lembro-me do choque no rosto dele, seguido por um alívio genuíno ao ver a organização impecável dos meus resumos coloridos. "Nossa, você salvou minha pele, sério mesmo", ele disse, e pela primeira vez ele perguntou o meu nome. "Ana", eu respondi, a voz saindo como um sussurro estrangulado. "Obrigado, Ana. Você é um anjo", ele completou. Aquela frase, "Você é um anjo", ecoou na minha mente por semanas, sendo dissecada, analisada e reconstruída sob 1000 ângulos diferentes, todos favoráveis à minha fantasia romântica. Eu não percebi na época, mas foi ali que entrei na perigosa friend zone utilitária, aquele limbo onde as pessoas invisíveis se tornam úteis para os populares, ganhando o direito de orbitar o sol sem nunca poder tocá-lo. Gustavo começou a me cumprimentar pelo nome nos corredores, e cada "Oi, Ana" era um evento sísmico que iluminava o meu dia cinzento. Eu me tornei a fornecedora oficial de resumos, a pessoa a quem ele recorria quando perdia uma aula, ou quando precisava entender um conceito complexo antes da prova. Essa proximidade funcional me deu um acesso sem precedentes ao círculo dele, e eu comecei a ser tolerada pelos amigos dele, o que era uma vitória agridoce. Eles não me viam como uma igual, é claro. Eu era Ana dos resumos, a mascote inteligente e prestativa que estava sempre disposta a ajudar o líder do bando. Renan, o melhor amigo dele e uma figura detestável, sempre me olhava com um sorriso de escárnio, como se soubesse exatamente o que eu sentia e achasse graça do absurdo da situação. "Olha aí a enciclopédia ambulante do Gustavo", ele dizia. E todos riam, inclusive Gustavo, embora a risada dele fosse menos cruel, ou pelo menos era nisso que eu precisava acreditar para continuar respirando. Eu comecei a mudar, ou a tentar mudar, na esperança de que, se eu fosse útil o suficiente, bonita o suficiente, agradável o suficiente, ele finalmente me veria como mulher. Comecei a usar um pouco de maquiagem, um batom rosa pálido que eu passava escondida no banheiro, e tentei arrumar meu cabelo rebelde de formas diferentes, buscando desesperadamente uma versão de mim que pudesse competir com as deusas que ele namorava. Comprei roupas novas, um pouco menos largas, gastando o dinheiro que não tinha, na ilusão de que uma blusa nova poderia apagar os quilos a mais e a insegurança crônica. Mas cada vez que eu me olhava no espelho, a realidade me dava um tapa na cara. Eu continuava sendo a Ana gorda, apenas com um batom que não combinava comigo e uma esperança que não cabia no meu peito. A intimidade entre nós cresceu de uma forma torta. Ele me contava sobre as brigas com as namoradas, sobre a pressão do pai para assumir o escritório da família, e eu ouvia tudo como uma conselheira devota, guardando seus segredos como tesouros sagrados. Ele se sentia à vontade comigo, porque eu não representava perigo. Eu não era um desafio. Eu era segura, neutra, assexuada aos olhos dele. "Você é a única mulher que me entende sem fazer drama, Ana", ele me disse uma vez, enquanto estudávamos na biblioteca vazia numa sexta-feira à noite. Aquilo soou como uma declaração de amor aos meus ouvidos carentes, quando na verdade era a sentença final de que ele jamais me veria como algo além de um ombro amigo e conveniente. Eu interpretava a vulnerabilidade dele como um sinal de que as barreiras estavam caindo,
de que ele estava começando a perceber a conexão de almas que eu acreditava existir entre nós. Quando ele tocava no meu braço para enfatizar um ponto, ou quando dividia o lanche comigo na cantina porque tinha esquecido a carteira, meu coração disparava com a certeza de que estávamos caminhando para algo maior. Eu ignorava os sinais óbvios. Ele nunca me elogiava fisicamente, nunca perguntava sobre a minha vida pessoal, nunca me convidava para as festas onde a verdadeira vida dele acontecia. Eu vivia das migalhas do tempo dele, dos restos da atenção dele, e me convencia de que era um banquete. A cegueira da paixão é uma doença terrível, pois ela reescreve a realidade em tempo real para proteger o ego da dor da rejeição. Eu comecei a acreditar que ele estava apenas esperando o momento certo, que ele tinha medo de estragar a nossa amizade especial, ou que ele precisava amadurecer para perceber que a beleza interior valia mais do que a casca. Eu criei roteiros inteiros na minha cabeça, onde ele se declarava na chuva, onde ele dizia que sempre me amou, mas não sabia como lidar com isso. Eu vivia mais dentro da minha cabeça do que fora dela, porque lá dentro, Gustavo era meu, e eu era amada. Essa bolha de ilusão ficou tão espessa que eu perdi a noção do perigo, perdi o medo do ridículo que sempre me protegeu. Comecei a sentir que tinha direitos sobre ele, comecei a ficar com ciúmes visíveis quando outras garotas se aproximavam. Comecei a agir como se fôssemos um casal sem título. Os olhares de Renan tornaram-se mais frequentes e maliciosos, e eu percebi um certo desconforto crescendo nos olhos de Gustavo, mas preferi culpar o estresse das provas finais. Eu estava caminhando vendada em direção a um precipício, guiada pela música doce da minha própria carência, sem saber que o chão estava prestes a desaparecer sob os meus pés. O ápice dessa loucura silenciosa aconteceu quando decidi que não podia mais guardar aquele sentimento, que precisava dar um passo real para concretizar o que eu sentia ser o nosso destino. A festa de encerramento do semestre se aproximava, um evento lendário fora do campus, onde todas as máscaras caíam. Na minha mente febril, aquele seria o cenário perfeito, o momento de virada onde a Ana dos resumos se transformaria na Ana do Gustavo. Eu não sabia que estava comprando um ingresso para o meu próprio calvário, e que a festa seria o palco não de um romance, mas de uma execução pública da minha alma. Hoje, olhando para trás, tenho vontade de abraçar aquela menina ingênua e tapar a boca dela, impedindo-a de proferir as palavras que destruiriam tudo. Mas o passado é imutável, escrito em pedra e lágrimas, e eu precisava viver aquela vergonha para morrer e renascer. Eu estava pronta para arriscar a única coisa boa que eu tinha, a proximidade dele, em troca de um sonho impossível. E assim, com o coração cheio de esperança suicida, comecei a planejar a noite que mudaria a minha vida para sempre. A noite em que o anjo mostraria sua face de demônio. Minha ilusão havia se tornado uma fortaleza impenetrável, um castelo de areia que eu construía e reconstruía diariamente, ignorando a maré da realidade que lambia as muralhas prestes a desabar. Eu vivia em um estado de alucinação romântica, onde cada gesto trivial de Gustavo era decodificado como um sinal secreto de afeto que só eu era capaz de compreender. Se ele usava uma camisa azul, eu convencia a mim mesma de que era porque eu havia elogiado aquela cor na semana anterior. Se ele postava uma música melancólica nas redes sociais, eu tinha certeza absoluta de que a letra era uma mensagem cifrada para nós. Essa ginástica mental era exaustiva, mas era a única coisa que me mantinha de pé, alimentando a esperança de que eu não era apenas uma sombra na vida dele, mas sim uma protagonista aguardando sua deixa. Comecei a cercá-lo com uma dedicação sufocante, tornando-me onipresente em todos os espaços que ele ocupava. Como uma daquelas músicas chiclete que tocam no rádio, até você não aguentar mais. Eu chegava mais cedo à faculdade, apenas para garantir um lugar na fileira de trás dele, estrategicamente posicionada para sentir o cheiro do perfume dele e observar a nuca dele durante horas. Eu trazia chocolates, salgados da cantina que eu sabia que ele gostava e deixava casualmente sobre a carteira dele com bilhetes anônimos, que todos sabiam que eram meus. Eu gastava o pouco dinheiro que tinha do meu estágio mal remunerado para comprar esses pequenos subornos emocionais, acreditando que estava comprando o amor dele, mordida a mordida.
A presença dos amigos dele, que antes era apenas intimidante, começou a se tornar um tribunal constante, onde eu era rejulgada e condenada a cada interação. Renan, o braço direito de Gustavo na crueldade social, transformou minha devoção em esporte, fazendo comentários em voz alta sempre que eu me aproximava do grupo. "Olha aí, Gustavo, a sua guarda-costas chegou", ele dizia, com um sorriso venenoso, enquanto os outros riam e trocavam olhares cúmplices. Eu via o desconforto passar pelo rosto de Gustavo, uma sombra de irritação e vergonha. Mas minha mente doente traduzia aquilo como timidez, como se ele estivesse constrangido por ter nossos sentimentos expostos daquela forma bruta. Em vez de recuar diante da zombaria, eu dobrava a aposta, acreditando que minha persistência seria vista como uma prova de amor inabalável, digna dos filmes de romance que eu assistia compulsivamente. Eu comecei a tentar me inserir nas conversas deles, rindo de piadas que eu não entendia ou que eram ofensivas, apenas para fazer parte do círculo, para respirar o mesmo ar que eles. Eu era a nota desafinada na orquestra da popularidade deles, a peça do quebra-cabeça que não encaixava e que forçava sua entrada, deformando a imagem geral. A tensão ao redor de Gustavo crescia visivelmente. Ele começou a evitar olhar diretamente para mim quando os amigos estavam perto, respondendo às minhas perguntas com monossílabos secos. Mas a negação é uma droga poderosa, e eu encontrava justificativas para cada rejeição sutil. Ele estava estressado com o TCC, ele estava com problemas em casa, ele estava apenas tentando manter as aparências na frente dos machões do grupo. Eu me tornei a advogada de defesa dele contra a minha própria intuição, absolvendo-o de qualquer culpa e assumindo toda a responsabilidade de consertar o clima entre nós. "Eu preciso ser mais paciente", eu repetia para o meu reflexo no espelho, enquanto passava mais uma camada de base para tentar esconder as olheiras de noites mal dormidas pensando nele. Certa vez, em um churrasco da turma para o qual fui convidada por pena ou por engano, cometi o erro de tentar agir como se fôssemos um casal não oficial. Sentei-me ao lado dele, servindo-lhe bebida antes que ele pedisse, limpando um pingo de molho da camiseta dele com um guardanapo, agindo com uma domesticidade que deixou todos ao redor em um silêncio constrangedor. Senti o corpo dele ficar rígido como pedra sob o meu toque, e ele se afastou bruscamente, murmurando que precisava ir ao banheiro. Renan soltou uma gargalhada alta e cruel, gritando: "Cuidado, cara, ela vai te pedir em casamento antes da sobremesa." E eu fiquei ali, com o guardanapo sujo na mão, sorrindo amarelo enquanto morria um pouco mais por dentro. A pressão social sobre ele estava se tornando insuportável. Eu estava me tornando uma mancha na reputação dele, uma piada pronta que grudava na imagem de garanhão que ele cultivava com tanto zelo. Eu ouvia os sussurros nos corredores, as meninas bonitas comentando com desdém: "O que aquela gorda quer com ele? Ela não tem espelho em casa?" Essas palavras doíam como cortes de papel, ardendo e sangrando silenciosamente, mas eu as bloqueava, focando apenas na lembrança daquele dia de chuva, na mão dele me ajudando, na voz dele me chamando de anjo. Aquela única memória sustentava todo o peso da humilhação diária, como um pilar solitário segurando um teto prestes a desabar. Eu comecei a fantasiar que ele estava esperando eu tomar uma atitude drástica, que ele precisava de um grande gesto para ter coragem de assumir o que sentia contra o julgamento dos amigos. A lógica distorcida da paixão me dizia que o amor verdadeiro exige sacrifício e coragem, e que cabia a mim, a heroína incompreendida, salvar o nosso romance das garras da superficialidade social. Eu passava as aulas desenhando nossos nomes nos cantos das folhas de caderno, planejando o futuro, escolhendo nomes de filhos que nunca existiriam, completamente desconectada da realidade de que eu era, para ele, apenas um incômodo persistente. O contraste entre o que eu sentia e o que ele demonstrava era gritante, mas eu estava cega pela luz intensa do meu próprio desejo. Eu via amor onde havia pena, via paixão onde havia nojo, via futuro onde havia apenas um presente constrangedor. Eu era como uma mariposa voando obstinadamente em direção à lâmpada que iria queimá-la, ignorando o calor excessivo, hipnotizada pelo brilho. A minha vulnerabilidade estava exposta para o campus inteiro ver,
uma ferida aberta que eu exibia com orgulho, achando que era uma medalha de honra. Meus poucos amigos verdadeiros, aqueles que também eram invisíveis como eu, tentaram me avisar com delicadeza no início e com urgência depois. Ana, ele não gosta de você desse jeito. Ana, você vai se machucar. Ana, ele está rindo de você pelas costas. Eu me afastei deles, acusando-os de inveja e negatividade, isolando-me ainda mais na minha ilha de fantasia. Eu não precisava de ninguém que duvidasse do nosso amor. Eu só precisava de Gustavo e da certeza delirante de que, no final, tudo faria sentido. A atmosfera estava carregada, como o ar pesado antes de uma tempestade elétrica de verão. Gustavo estava cada vez mais impaciente. Seus sorrisos amarelos se transformando em carrancas, suas respostas curtas beirando a grosseria. Mas eu não via o perigo. Eu via apenas tensão sexual acumulada, uma represa prestes a estourar em declarações apaixonadas. Eu estava pronta para o clímax, ansiosa pelo momento em que a máscara dele cairia e ele me beijaria na frente de todos, calando a boca de Renan e das meninas maldosas. E foi assim, munida dessa certeza suicida e de um coração transbordando de sentimentos represados, que vi a oportunidade perfeita se aproximar no horizonte. A grande festa de encerramento do semestre. Na minha cabeça, aquele seria o cenário do nosso triunfo. Na realidade, o destino já estava afiando a guilhotina. Eu não sabia, mas estava caminhando alegremente para o meu próprio calvário, convencida de que estava indo para o altar. Acordei naquela sexta-feira com a sensação física de que o universo estava prendendo a respiração, aguardando o meu movimento, como se o alinhamento das estrelas dependesse exclusivamente da coragem que eu precisava reunir. O dia amanheceu cinzento e abafado, mas dentro do meu peito brilhava um sol artificial alimentado pela ansiedade e pela certeza delirante de que aquela noite seria o divisor de águas da minha existência medíocre. Eu não conseguia comer. Meu estômago estava fechado por um nó cego de nervosismo e expectativa, rejeitando qualquer alimento que não fosse a minha própria esperança. Passei a manhã inteira ensaiando diálogos mentais diante do espelho, testando entonações, sorrisos e olhares, tentando encontrar a fórmula mágica que faria Gustavo enxergar a mulher apaixonada por trás da amiga gorda e prestativa. Eu repassava cada cenário possível, desde a aceitação tímida dele até um beijo cinematográfico na frente de todos, bloqueando deliberadamente a única possibilidade real: a rejeição. O ritual de preparação para a festa começou cedo, transformando meu quarto pequeno e bagunçado em um santuário de guerra onde eu lutava contra a minha própria genética e autoimagem. Tomei um banho demorado, esfregando a pele com força até ficar vermelha, como se pudesse arrancar a camada de feiura que eu acreditava cobrir a minha verdadeira essência. Depilei cada centímetro do corpo com um cuidado cirúrgico, passei cremes caros que roubei da minha irmã mais velha, e sequei o cabelo puxando cada fio com a escova até que meus braços doessem. Eu queria ser perfeita. Queria ser uma visão que o fizesse esquecer todas as outras. Uma transformação radical que justificasse o amor que eu sentia. Era um esforço doloroso de tentar caber em um molde que não foi feito para mim. Uma tentativa desesperada de comprar o afeto através da estética. O vestido que eu escolhi para a ocasião era a peça central do meu plano. Um tecido preto de cetim que me custou quase todo o meu salário de estagiária do mês inteiro. Na loja, a vendedora tinha me garantido que ele disfarçava as imperfeições e valorizava o colo. Mas agora, diante do espelho do meu quarto, eu só conseguia ver as dobras que o tecido marcava impiedosamente. Eu puxava a barra para baixo, ajeitava o decote para cima, prendia a respiração para fechar o zíper que insistia em travar na metade das costas, lutando uma batalha silenciosa contra o meu próprio corpo. Por um momento, a vontade de chorar e desistir quase me venceu, mas a imagem do sorriso de Gustavo veio à minha mente como um salva-vidas, e eu engoli o choro, calcei os sapatos de salto alto que apertavam meus dedos, e decidi que a dor valeria a pena. A maquiagem foi a última etapa da minha construção, uma máscara colorida, projetada para esconder o medo nos meus olhos, e dar cor às minhas bochechas pálidas de pavor. Passei camadas generosas de rímel,
Desenhei a boca com um batom vermelho, sangue que eu nunca teria coragem de usar em um dia normal. E borrifei o perfume doce que ele elogiou uma única vez, meses atrás. Quando terminei, a mulher que me encarava no espelho parecia uma estranha, uma versão montada e exagerada de mim mesma, como uma criança brincando de ser adulta com as roupas da mãe. Eu me sentia uma fraude, uma impostora prestes a ser desmascarada. Mas a voz da paixão na minha cabeça gritava que eu estava linda, que eu estava pronta, que hoje era o meu dia de brilhar. O trajeto até o local da festa foi feito em um estado de transe, com o rádio do táxi tocando músicas que pareciam falar diretamente sobre o meu drama pessoal. Eu olhava para as luzes da cidade passando pela janela emborrachada pela chuva fina, imaginando como seria a volta, se eu estaria chorando de felicidade ou se estaria acompanhada dele no banco de trás. Minhas mãos suavam frio, manchando a tela do celular que eu checava compulsivamente a cada 30 segundos, relendo as mensagens antigas e secas dele em busca de coragem. O motorista tentou puxar conversa sobre o tempo ou o trânsito, mas eu respondi com monossílabos, incapaz de focar em qualquer coisa que não fosse o encontro iminente com o meu destino. Quando cheguei ao local, uma casa de eventos enorme e barulhenta na zona sul da cidade, o som grave da música eletrônica fez o chão vibrar sob os meus pés, sincronizando com as batidas descompassadas do meu coração. A entrada estava cheia de gente bonita, perfumada e confiante, e eu me senti imediatamente pequena e inadequada, como um animal silvestre que invadiu uma festa da realeza. Respirei fundo, estufei o peito na tentativa de parecer segura e entreguei meu convite ao segurança com a mão trêmula, rezando para não tropeçar nos meus saltos altos na frente de todos. O ar lá dentro era quente e cheirava a energético com vodka, uma mistura enjoativa que me deixou tonta logo nos primeiros passos para dentro do salão lotado. Meus olhos varreram o ambiente freneticamente, ignorando conhecidos que me cumprimentavam, focados em uma única missão: localizar Gustavo no meio daquele mar de cabeças. Eu o encontrei perto do bar principal, é claro, cercado pela sua corte habitual, segurando um copo de bebida e rindo com a cabeça jogada para trás, numa pose de total descontração e poder. Ele vestia uma camisa social branca com os primeiros botões abertos e as mangas dobradas até o cotovelo, e estava tão absurdamente lindo que senti minhas pernas fraquejarem. A simples visão dele ali, tão à vontade em seu habitat natural, fez toda a minha confiança ensaiada desmoronar como um castelo de cartas ao vento. E eu tive o impulso covarde de dar meia volta e fugir para casa. Mas eu não fugi. Em vez disso, caminhei até o bar oposto e pedi uma bebida forte, algo que queimasse a garganta e, com sorte, anestesiasse o pânico que crescia como uma erva daninha no meu estômago. Bebi o líquido amargo em 2 grandes goles, sentindo o calor do álcool se espalhar pelo meu sangue e me dar aquela coragem artificial e perigosa que eu tanto precisava. Observei Gustavo de longe por mais alguns minutos, esperando o momento certo, o intervalo na conversa, a brecha na muralha de amigos que o protegia. Renan estava lá, vigiando o território como um cão de guarda, sussurrando coisas no ouvido de Gustavo que o faziam rir, e eu senti uma onda de ódio misturada com determinação. A Ana dos resumos teria ficado ali no canto a noite toda, esperando ser notada, mas a Ana daquela noite, impulsionada pelo vestido preto e pelo álcool, decidiu que não aceitaria mais as migalhas. Eu vi quando ele se afastou um pouco do grupo para pegar mais gelo ou falar ao telefone, ficando momentaneamente sozinho e vulnerável perto de uma pilastra decorada. Era o sinal que eu esperava, a oportunidade divina que eu tinha pedido aos céus durante toda a semana. Respirei fundo mais uma vez, ajeitei o cabelo, chequei se não havia batom nos dentes com a língua e comecei a minha marcha em direção a ele, sentindo o olhar de algumas pessoas queimando nas minhas costas. Cada passo parecia durar uma eternidade, como se eu estivesse caminhando em câmera lenta através de um campo minado, onde um movimento errado poderia explodir a minha vida inteira. O barulho da festa parecia ter diminuído, abafado pelo som do sangue pulsando nos meus ouvidos, e minha visão se estreitou em um túnel onde só existia ele no final. Eu ensaiava mentalmente a primeira frase. "Oi, Gustavo, você está lindo." Ou talvez,
Precisamos conversar. Mas todas as opções pareciam ridículas agora que eu estava a poucos metros dele. O medo era paralisante, mas o desejo de ser amada era maior, empurrando meu corpo para frente contra todos os instintos de autopreservação. Quando cheguei perto o suficiente para tocar nele, senti uma vertigem súbita, mas forcei um sorriso trêmulo e toquei levemente no ombro dele, sentindo o tecido da camisa quente sob meus dedos frios. Ele se virou rapidamente, com um sorriso aberto que morreu instantaneamente ao ver que era eu, sendo substituído por uma expressão de surpresa e, talvez, de leve decepção. "Ah, oi, Ana. Não tinha te visto aí", ele diz, gritando um pouco para ser ouvido sobre a música alta, mas sem a empolgação que eu tinha fantasiado. O olhar dele desceu pelo meu vestido e voltou para o meu rosto com uma indiferença educada que doeu mais do que um tapa na cara. "Gustavo, eu preciso falar com você. É importante", eu disse, minha voz saindo mais alta e estridente do que eu pretendia, denunciando o meu nervosismo histérico. Ele franziu a testa, olhando para os lados como se procurasse uma rota de fuga ou a ajuda dos amigos, e suspirou, aquele suspiro cansado de quem sabe que vai ter que lidar com um problema chato. "Agora, Ana, a festa mal começou, a gente não pode falar de faculdade na segunda-feira?", ele respondeu, já se virando para voltar ao grupo. Mas eu não podia esperar até segunda-feira. Eu não podia esperar mais um segundo. Eu segurei o braço dele, impedindo-o de sair, e selei o meu destino com a coragem imprudente dos desesperados. O toque da minha mão no braço dele agiu como um ferro em brasa, fazendo Gustavo recuar com uma violência instintiva que me deixou paralisada, com a mão ainda suspensa no ar vazio. A música ao redor parecia ter baixado o volume, ou talvez fosse o meu cérebro focando inteiramente na expressão de horror e irritação que contorceu o rosto dele, transformando o príncipe dos meus sonhos em um estranho hostil. "Não me segura, Ana. Que coisa chata." Ele sibilou entre os dentes, olhando ao redor com os olhos arregalados de pânico, como se eu estivesse contaminando a reputação dele por osmose, apenas por estar perto demais em público. O álcool no meu sangue, que minutos antes me dava coragem, agora parecia virar ácido no meu estômago, mas eu já tinha ido longe demais para recuar. Eu estava na beira do precipício e decidi pular. "Gustavo, por favor, me escuta. Eu só queria dizer que eu gosto de você. De verdade." As palavras saíram atropeladas, patéticas, sem nada do charme ou da eloquência que eu havia ensaiado no espelho do meu quarto. Eu vi os olhos dele se fecharem por um segundo, numa expressão de dor física, não porque ele sentisse pena, mas porque ele sabia o que estava prestes a acontecer. Antes que ele pudesse responder, antes que ele pudesse me rejeitar com alguma dignidade no privado, a sombra de Renan projetou-se sobre nós como um abutre farejando carniça. "Ih, Gustavo, a mascote do grupo finalmente se declarou? Vai assumir o peso da relação, cara?", Renan gritou, fazendo questão de que as pessoas nas mesas próximas ouvissem e se virassem para assistir ao espetáculo. O círculo se fechou em segundos, uma arena romana improvisada onde eu era a cristã jogada aos leões e Gustavo era o imperador pressionado pela plebe. Senti o rosto queimar com uma intensidade nuclear, o suor frio escorrendo pelas minhas costas sob o vestido de cetim que agora parecia me apertar até sufocar. Gustavo olhou para Renan, depois para as meninas bonitas que riam com a mão na boca, e por fim para mim, e eu vi o momento exato em que a necessidade de aprovação social venceu qualquer resquício de humanidade que ele tivesse. Ele não podia ser o cara que rejeita a gorda com educação. Ele precisava ser o macho alfa que humilha a imprópria para reafirmar seu status no topo da cadeia alimentar. "Ana, pelo amor de Deus, você não tem semancol?" Ele explodiu, a voz grave cortando o ar e fazendo algumas pessoas pararem de dançar para olhar. "Você acha mesmo na sua cabeça que eu e você temos alguma coisa a ver? Olha para mim e olha para você." Ele gesticulou com as mãos, apontando para o próprio corpo e depois para o meu com um desdém teatral, desenhando no ar a distância abismal que ele via entre nós. Aquilo doeu mais do que um soco na boca do estômago, porque confirmava o meu maior medo.
A minha invisibilidade tinha acabado, mas a visibilidade era monstruosa. Mas você sempre foi legal comigo. Você disse que eu era um anjo. Eu balbuciei, as lágrimas começando a embaçar minha visão, tentando desesperadamente resgatar o Gustavo gentil da biblioteca, sem perceber que ele nunca existiu de verdade. Essa frase foi o estopim para a crueldade final. Renan soltou uma gargalhada alta e cruel. Anjo! Só se for anjo barroco daqueles bem rechonchudos. A risada coletiva do grupo explodiu como estilhaços de vidro na minha cara. E eu vi Gustavo rir junto. Uma risada forçada, nervosa, mas cúmplice, selando o seu pacto com os algozes e a minha sentença de morte social. Ele deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal não com sedução, mas com agressividade. O rosto vermelho de vergonha por ter sido associado a mim. Eu fui educado, Ana. Educação. Você confundiu pena com interesse. Eu sentia pena de ver você sozinha pelos cantos, comendo escondida. Ele gritou, jogando na minha cara a minha própria solidão, transformando minha dor privada em piada pública. Eu nunca, em 1 milhão de anos, ficaria com alguém como você. Eu tenho nojo só de pensar. Você não se cuida? Você não se enxerga no espelho? A palavra nojo ficou suspensa no ar, vibrando com uma maldade pura, e eu senti como se ele tivesse cuspido na minha cara. O silêncio que se seguiu ao redor não foi de solidariedade, mas de choque mórbido, daquele tipo que as pessoas sentem ao ver um acidente de carro feio. Ninguém ajuda, todos apenas olham fascinados pelo horror. Eu estava ali, parada no meio da pista de dança, com meu vestido caro e meu batom vermelho, sentindo-me a criatura mais grotesca da face da terra. As lágrimas quentes escorriam livremente agora, estragando a maquiagem que levei horas para fazer, transformando meu rosto em uma máscara borrada de desespero. Você é uma gorda iludida, Ana. Faz um favor para nós dois e some da minha frente. Você está me envergonhando. Ele finalizou, virando as costas para mim com um movimento brusco e voltando para o balcão do bar, pegando seu copo com a mão trêmula. Renan deu um tapinha nas costas dele, como quem parabeniza um soldado por abater um inimigo difícil, e as meninas ao redor voltaram a cochichar, lançando olhares de desprezo na minha direção. Eu fiquei ali parada por mais alguns segundos intermináveis, incapaz de mover minhas pernas, sentindo o peso de centenas de olhos me julgando, me pesando e me descartando. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu, não com um estrondo, mas com um estalo silencioso e definitivo. A esperança, a ingenuidade, a doçura, tudo o que restava da menina que acreditava em contos de fadas morreu ali, pisoteado no chão grudento daquela boate, misturado com o confete e a sujeira. Eu não sentia mais amor, não sentia mais desejo. Eu sentia apenas um frio absoluto, um vazio oco onde antes batia um coração apaixonado. A imagem dele de costas, ignorando a minha destruição para beber com os amigos, foi gravada a ferro e fogo na minha retina, a tatuagem emocional que eu carregaria pelos próximos 10 anos. Não sei como minhas pernas voltaram a funcionar, mas de repente eu estava correndo. Corri em direção à saída de emergência, empurrando pessoas que reclamavam e xingavam, tropeçando nos meus próprios pés, cega pelas lágrimas e pela vergonha insuportável. Ouvi risadas atrás de mim, ou talvez fosse apenas o eco da minha própria paranoia, mas cada som parecia uma lâmina cortando minha pele. Eu só queria sair dali, queria sair do meu corpo, queria sair da minha vida. Quando cheguei à rua, o ar frio da noite bateu no meu rosto molhado, mas não aliviou o ardor da humilhação. Arranquei os sapatos de salto e os joguei na sarjeta com raiva, caminhando descalça pelo asfalto áspero, sentindo a dor física nos pés como uma distração bem-vinda para a dor na alma. A chuva voltou a cair, fina e gelada, misturando-se com o meu choro, lavando a maquiagem e a dignidade que restavam. Eu caminhei sozinha pela noite escura, uma silhueta quebrada e trágica, jurando para o céu tempestuoso que aquela Ana tinha acabado de morrer. Eu não sabia ainda como, nem quando, mas enquanto as luzes dos carros passavam por mim iluminando minha miséria, uma semente negra de vingança e transformação foi plantada no solo fértil do meu ódio.
Gustavo tinha razão em uma coisa: eu precisava me enxergar. E eu prometi a mim mesma que na próxima vez que ele me visse, ele não sentiria nojo. Ele sentiria o gosto amargo do arrependimento, e ele engasgaria com ele até sufocar. Aquela foi a noite em que a menina invisível desapareceu para sempre, dando lugar à mulher que, anos depois, voltaria para cobrar a dívida com juros altíssimos. Os dias que se seguiram àquela noite fatídica foram um borrão cinzento de dor e vergonha, como se eu estivesse vivendo debaixo d'água, onde os sons eram abafados e a pressão no meu peito era constante e esmagadora. Acordei na manhã seguinte com a cabeça latejando, não apenas pela bebida barata que tomei para ter coragem, mas pela ressaca moral devastadora de lembrar cada detalhe da minha execução pública. Eu não queria abrir os olhos, porque abrir os olhos significava encarar um mundo onde Gustavo sentia nojo de mim e onde todos os meus colegas sabiam disso. Fiquei deitada na cama, enrolada no edredom como um casulo de proteção inútil, desejando que um buraco negro surgisse no meio do meu quarto e me tragasse para o esquecimento eterno. Minha mãe bateu na porta algumas vezes, preocupada com o meu silêncio, mas eu fingia estar doente, uma gripe forte, porque a verdade era feia demais para ser dita em voz alta. Eu me tranquei naquela escuridão artificial por 3 dias inteiros, recusando-me a ver a luz do sol, recusando-me a ver qualquer reflexo de mim mesma. Desliguei o celular, joguei-o no fundo da gaveta de roupas íntimas, aterrorizada com a ideia de ver as mensagens nos grupos da faculdade, as piadas, os memes que certamente estariam circulando com a minha humilhação. A minha mente, no entanto, era uma tela de cinema cruel, que reprisava a cena sem parar, em alta definição e som estéreo. A risada de Renan, o rosto contorcido de Gustavo, a palavra nojo saindo da boca dele como um projétil. Cada repetição abria um pouco mais a ferida, transformando a tristeza em uma carne viva pulsante que doía a cada respiração. Quando a fome e a sede finalmente me forçaram a levantar, o encontro com o espelho do banheiro foi inevitável e brutal. Eu encarei a imagem refletida sob a luz fria e impiedosa. Os olhos inchados e vermelhos de tanto chorar, o cabelo oleoso e embaraçado, a pele pálida e manchada. Mas não foi isso que vi. Eu vi o monstro que Gustavo descreveu, vi a gorda iludida, vi a massa de carne que não merecia amor. Comecei a apertar as dobras da minha barriga com as unhas, arranhando a pele até ficar marcada, sentindo um ódio visceral daquele corpo que parecia ser a prisão da minha alma e a causa de toda a minha desgraça. Eu xinguei a minha própria imagem, repetindo as palavras dele, internalizando o veneno, até que ele fizesse parte do meu DNA. Naquele momento de autoaversão profunda, tomei a primeira decisão lúcida da minha nova vida. Eu nunca mais voltaria àquela faculdade. A simples ideia de caminhar por aqueles corredores novamente, de sentir os olhares de pena ou escárnio queimando nas minhas costas, me causava náuseas físicas incontroláveis. Eu não podia enfrentar o tribunal social que já tinha me condenado. Eu precisava fugir para sobreviver. Precisava desaparecer para estancar o sangramento. Pedi aos meus pais para trancar a matrícula, inventando uma desculpa esfarrapada sobre não me identificar mais com o curso e precisar de um tempo para repensar minha carreira, mentindo para proteger o pouco de dignidade que me restava diante da minha família. A burocracia do cancelamento foi resolvida pelo meu pai, pois eu não tinha forças nem para assinar os papéis presencialmente. E sentir o vínculo com aquele lugar ser cortado foi, ao mesmo tempo, um alívio imenso e uma derrota amarga. Eu estava abandonando um sonho, estava desistindo de anos de esforço, mas a sobrevivência emocional exigia esse sacrifício radical. Eu me tornei um fantasma na minha própria casa, evitando sair na rua com medo de cruzar com alguém conhecido, com medo de que a vergonha estivesse tatuada na minha testa para qualquer um ver. Os livros de direito, que antes eram meu orgulho, foram empilhados em caixas de papelão e escondidos no porão, junto com a Ana dos resumos. O luto pela morte da minha autoimagem antiga foi lento e doloroso, marcado por noites insones onde eu encarava o teto e tentava entender onde eu tinha errado, porque eu não era digna de ser amada. A culpa oscilava como um pêndulo. Ora eu me culpava por ser gorda e patética, ora eu culpava Gustavo por ser cruel e desumano.
Mas curiosamente, o ódio por ele começou a ganhar força, superando a tristeza, alimentando-se da injustiça de saber que ele continuava sua vida perfeita, rindo e bebendo, enquanto eu estava destruída. Esse ódio começou a secar minhas lágrimas, transformando o choro líquido em uma pedra dura e fria no centro do meu peito. Comecei a fazer um inventário mental de tudo o que precisava ser eliminado da minha vida. Uma limpeza étnica das memórias que me ligavam ao fracasso. Peguei todas as fotos em que eu aparecia sorrindo de forma ingênua, rasguei cada uma delas em pedaços minúsculos, negando a existência daquela menina feliz e burra. O vestido preto de cetim, a arma do crime, foi colocado em um saco de lixo preto e jogado na lixeira da rua de madrugada, como se eu estivesse me livrando de um corpo, de uma prova incriminatória. Eu não queria deixar vestígios da Ana que acreditava em contos de fadas. Eu queria terra arrasada para poder construir algo novo em cima. Foi nesse período de isolamento que comecei a observar as pessoas de outra forma, através da janela do meu quarto e da tela da televisão, analisando o que fazia alguém ser respeitado. Percebi que o mundo não premia a bondade, nem a inteligência, nem a dedicação silenciosa. O mundo premia a beleza, o poder e a audácia. Gustavo não era melhor do que eu. Ele era apenas mais bonito e mais confiante, e isso lhe dava o passe livre para ser um monstro. Eu entendi, com uma clareza fria e assustadora, que se eu quisesse vencer, eu não podia jogar com as regras da menina boazinha. Eu precisava jogar com as regras deles. A solidão, que antes era minha inimiga, tornou-se minha aliada e minha professora. No silêncio do meu quarto, parei de pedir a Deus para que Gustavo gostasse de mim, e comecei a pedir forças para que eu pudesse um dia olhar para ele de cima. A dor parou de ser uma âncora que me puxava para baixo e começou a virar combustível, uma energia escura e potente que eu precisava aprender a canalizar. Eu parei de comer compulsivamente para preencher o vazio. O nó no meu estômago era tão apertado que a comida perdeu o sabor, e pela primeira vez na vida, o peso começou a cair sem que eu fizesse esforço consciente. Meus pais, preocupados, tentaram me levar a psicólogos, me incentivar a sair, mas eu rejeitei tudo com uma frieza que eles não reconheciam na filha doce que criaram. Eu não precisava de consolo. Eu precisava de estratégia. Eu não queria ser consolada. Eu queria ser vingada. Eu passava horas na internet lendo sobre transformação, sobre mulheres que deram a volta por cima, absorvendo histórias de superação como se fossem manuais de instrução para a minha própria guerra. Eu estava no fundo do poço, sim, mas descobri que o fundo do poço tem uma vantagem. É um chão sólido onde você pode pegar impulso. Certa noite, exatamente um mês após a festa, olhei para o meu reflexo novamente e, em vez de chorar e me arranhar, eu fiz uma promessa solene, olhando nos meus próprios olhos. Nunca mais. Eu sussurrei para o vidro frio, minha voz rouca pela falta de uso. Nunca mais vou ser a vítima. Nunca mais vou ser a piada. Nunca mais vou deixar um homem definir o meu valor. Aquela não era uma promessa de ano novo vazia. Era um juramento de sangue feito com a minha própria alma ferida. Eu sabia que o caminho seria longo, que a escalada seria íngreme e cheia de espinhos, mas eu não tinha mais nada a perder, pois a Ana antiga já estava morta e enterrada. O que restou foi uma folha em branco, pronta para ser preenchida com uma nova narrativa, escrita não com tinta rosa, mas com suor e determinação de ferro. Na manhã seguinte eu acordaria não para lamentar o passado, mas para começar a forjar a armadura que me tornaria intocável, a armadura que, 10 anos depois, faria Gustavo tremer. O tempo de chorar tinha acabado. O tempo de construir a minha vingança tinha acabado de começar. A mudança não aconteceu com a mágica instantânea das montagens de filmes, onde a protagonista gira em frente ao espelho e surge transformada em uma nova cena. A minha mudança foi uma guerra de trincheiras, travada centímetro por centímetro, dia após dia, com o gosto de sangue e suor na boca. Comecei a acordar às 5 da manhã, quando a cidade ainda dormia sob um manto de silêncio, para correr nas ruas vazias, fugindo não apenas da obesidade,
mas dos demônios que sussurravam no meu ouvido que eu era inútil. O asfalto duro batendo contra a sola dos meus tênis novos tornou-se o ritmo da minha nova existência. Uma batida constante que dizia: eu recuso, eu recuso, eu recuso, a cada passo doloroso. No início, meus pulmões queimavam como se estivessem cheios de brasa e minhas pernas tremiam até falhar. Mas eu me levantava pensando na risada de Gustavo, usando o ódio como um estimulante mais potente do que qualquer cafeína. A academia tornou-se o meu templo e o meu calvário, um lugar onde eu ia não para socializar, mas para me punir e me reconstruir através da dor física controlada. Eu entrava de capuz, fones de ouvido no volume máximo tocando músicas agressivas, isolando-me do mundo exterior para focar na única missão que importava: esculpir uma armadura onde ninguém jamais poderia me machucar novamente. Cada peso que eu levantava não era apenas ferro, era o peso da humilhação, da rejeição, das palavras nojo e gorda que eu empurrava para longe do meu peito com uma força selvagem. Eu aprendi a amar a dor muscular do dia seguinte, pois ela era a prova tangível de que eu estava matando a velha Ana, fibra por fibra, e construindo uma máquina eficiente no lugar dela. A minha relação com a comida, que antes era meu abraço e meu consolo nas noites solitárias, mudou drasticamente, transformando-se em uma disciplina militar fria e calculista. Parei de ver o alimento como prazer e passei a vê-lo como combustível, calculando nutrientes e calorias com a precisão de um engenheiro químico, negando a mim mesma qualquer indulgência. Não havia mais chocolates escondidos, não havia mais pizzas de madrugada para abafar a tristeza. Havia apenas frango grelhado, vegetais amargos e muita água, ingeridos mecanicamente. Era uma vida sem sabor, cinzenta e restritiva, mas a fome constante me mantinha alerta, me mantinha focada, como um animal caçador que não pode se dar ao luxo de estar satisfeito e lento. Enquanto meu corpo encolhia e endurecia, minha mente passava por um processo semelhante de calejamento, blindando-se contra qualquer emoção que pudesse me tornar vulnerável novamente. Mergulhei nos estudos e no trabalho com uma obsessão maníaca, devorando livros sobre negócios, finanças e comportamento humano, decidida a ser não apenas bonita, mas intocável em todas as esferas. Troquei o curso de Direito por Administração e Marketing, áreas onde eu sentia que podia controlar melhor a percepção das pessoas, onde a imagem era poder e eu estava aprendendo a dominar essa arte. Eu não queria apenas ser magra. Eu queria ser rica, influente, poderosa, alguém que Gustavo teria que respeitar, nem que fosse por medo ou interesse. Os anos passaram arrastando-se, e a cada aniversário eu via no espelho uma estranha se tornando cada vez mais familiar, uma mulher de traços finos e olhar afiado que em nada lembrava a menina arredondada do passado. As saboneteiras apareceram, o maxilar ficou definido e as roupas largas foram substituídas por peças que desenhavam uma silhueta que eu nem sabia que possuía. Lembro-me da primeira vez que entrei em uma loja de grife e a vendedora não me olhou com pena, mas com interesse comercial, oferecendo peças que cabiam perfeitamente. Chorei no provador naquele dia, não de alegria, mas de uma tristeza profunda ao perceber o quanto o mundo é superficial e como o tratamento que recebemos depende exclusivamente da embalagem que apresentamos. Com a nova aparência, veio uma nova postura social. Aprendi a andar de cabeça erguida, a olhar as pessoas nos olhos sem desviar, a falar com uma voz firme que não admitia interrupções. Desenvolvi uma persona fria e misteriosa, a mulher de gelo, que não sorria facilmente e que deixava os homens intrigados e intimidados, invertendo completamente a dinâmica de poder. Agora, eram eles que tentavam me agradar, que gaguejavam na minha presença, que tentavam comprar minha atenção com bebidas e elogios vazios que não me afetavam. Eu os usava como treino, testando meu charme recém-descoberto como quem testa uma arma carregada, sentindo um prazer sádico em rejeitá-los com a elegância que Gustavo nunca teve. Gustavo, por sua vez, tornou-se uma figura mítica na minha cabeça, menos uma pessoa real, e mais um símbolo de tudo o que eu precisava superar e destruir. Eu não sabia por onde ele andava, se tinha casado, se tinha engordado, e proibi a mim mesma de procurá-lo nas redes sociais.
pois o nosso reencontro precisava ser obra do destino, não de uma perseguição virtual. Eu guardava a memória daquela noite na boate em uma caixa preta no fundo da minha mente, abrindo-a apenas quando sentia preguiça de treinar ou vontade de desistir. O ódio por ele era a minha bateria nuclear, uma fonte de energia inesgotável e limpa que movia todas as minhas conquistas profissionais e pessoais. Eu me tornei uma empresária de sucesso no ramo da moda e estética, ironicamente vendendo a beleza que me custou tanto alcançar, entendendo as inseguranças das outras mulheres porque eu as conhecia intimamente. O dinheiro começou a entrar em quantidades obscenas, e com ele veio o acesso aos círculos mais exclusivos, às festas mais luxuosas, aos lugares onde pessoas como o antigo Gustavo frequentavam. Eu comprei o apartamento dos meus sonhos, o carro importado, as joias que brilhavam como estrelas, montando o cenário perfeito para a minha grande peça final. Eu era admirada, invejada, copiada, mas por dentro, eu continuava sozinha, pois ninguém conseguia atravessar a muralha de gelo que construía ao redor do meu coração. Meus pais mal reconheciam a filha que tinham. Sentiam orgulho do meu sucesso, claro. Mas eu via nos olhos deles uma saudade da Ana doce e sorridente que desapareceu para dar lugar a essa mulher eficiente e dura. Eles tentavam me falar sobre perdão, sobre seguir em frente, sobre encontrar um rapaz bom. Mas eles não entendiam que o perdão é um luxo que eu não podia bancar. A minha paz só viria com a justiça. E a justiça, no meu dicionário, exigia que a balança fosse equilibrada, que a dor fosse devolvida ao remetente com juros e correção monetária. Eu não queria ser feliz no sentido tradicional. Eu queria a satisfação sombria de ver o mundo se curvar diante de mim. A forja estava completa. O fogo da humilhação tinha derretido a gordura e a fraqueza, e o martelo da disciplina tinha moldado o aço em uma forma perfeita e letal. Eu me olhava no espelho agora e via uma predadora, uma mulher que sabia exatamente o valor que tinha e o preço alto que cobrava para quem quisesse se aproximar. A pele flácida tinha sumido, as estrias foram tratadas, o cabelo era uma cascata de seda e o sorriso era uma arma branca afiada pronta para o uso. Eu estava pronta para qualquer batalha, pronta para enfrentar qualquer homem, pronta para reescrever a história que começou tão mal. E então, como se o universo finalmente decidisse que o palco estava pronto e os atores posicionados, o convite chegou. Uma festa de gala corporativa, um evento networking imperdível, onde grandes empresas estariam presentes. Ao ler a lista de convidados e patrocinadores, meus olhos pararam em um sobrenome familiar, o sobrenome dele, associado a um escritório de advocacia herdado. Meu coração não acelerou de amor, nem de medo. Ele bateu forte com a antecipação de um caçador que ouve o estalo de um galho seco na floresta, indicando a presença da presa. Era a hora de testar a minha armadura. Era a hora de ver se o fantasma ainda assombrava ou se ele poderia ser exorcizado. Escolhi o vestido vermelho sangue deliberadamente, a cor da paixão, do perigo e da guerra. Um vestido que gritava para ser olhado e que não deixava dúvidas sobre a minha confiança. Enquanto me maquiava para a festa, olhando nos meus próprios olhos, eu sussurrei para a Ana do passado. Descanse agora, menina. Eu assumo daqui. Peguei minha bolsa de marca, borrifei meu perfume mais caro e saí porta fora, deixando para trás o apartamento silencioso para entrar na noite que eu esperei por 10 longos anos. A menina invisível estava morta. A mulher inesquecível estava saindo para caçar. Boa noite. A voz dele repete, um pouco mais perto agora, vibrando no ar entre nós como uma corda de violoncelo sendo tocada por mãos experientes. Saio do meu transe temporal, piscando lentamente para afastar as imagens da chuva e da humilhação, focando no homem de carne e osso parado à minha frente com um sorriso ensaiado de conquistador. É fascinante e aterrorizante ver como ele envelheceu. Não de uma forma ruim, mas de uma forma humana. As linhas ao redor dos olhos denunciam noites mal dormidas. Talvez por trabalho, talvez por excessos, e há uma certa rigidez na mandíbula que não existia na juventude despreocupada. Ele exala uma confiança quase tangível,
Uma aura de quem está acostumado a ter portas abertas e mulheres sorrindo de volta, sem fazer o menor esforço para isso. Sinto o cheiro do perfume dele invadir minhas narinas, uma fragrância cara de sândalo e couro, e meu estômago dá um nó violento, uma mistura repulsiva de desejo antigo e nojo presente. Ele está esperando uma resposta, acostumado com a validação imediata, e eu decido deixá-lo esperar por 3 segundos intermináveis, apenas para ver a dúvida vacilar naquele olhar arrogante. Movo a cabeça levemente, permitindo que a luz do lustre brinque com os diamantes nos meus brincos, e finalmente lhe dou um meio sorriso, daqueles que não chegam aos olhos. Boa noite, respondo, minha voz saindo rouca e controlada, um tom grave que treinei exaustivamente para apagar o timbre agudo e infantil da Ana da faculdade. Ele parece surpreso com a frieza, ou talvez intrigado, pois seus olhos brilham com o desafio de uma presa que não se entrega facilmente. Para um homem como Gustavo, a resistência é afrodisíaca. Ele não quer o que é fácil. Ele quer o troféu que precisa ser caçado para validar seu ego de predador. Ele dá um passo lateral, bloqueando sutilmente minha visão do resto da festa, criando uma parede invisível que nos isola em uma bolha de intimidade forçada. Eu estava te observando de longe, e apostei comigo mesmo que você não ficaria aqui mais do que 10 minutos, ele diz, usando uma técnica clássica de manipulação, tentando criar um vínculo de nós contra eles, como se fôssemos os 2 únicos seres inteligentes no recinto. Essa festa está mortal, não acha? Muita pose, pouco conteúdo, ele continua, com aquela ironia charmosa que costumava me fazer derreter, mas que agora soa tão falsa quanto uma nota de R$3. É risível ouvi-lo criticar a superficialidade, sendo ele o sumo sacerdote desse templo de aparências, o homem que destruiu uma vida por causa de uma imagem pública. Eu tomo um gole do meu champanhe, ganhando tempo, saboreando o poder absoluto de saber quem ele é, enquanto ele não faz a menor ideia de quem está tentando seduzir. Depende do que você procura, respondo enigmaticamente, sustentando o olhar dele com uma intensidade que o faz piscar primeiro. Às vezes, o tédio é apenas uma questão de perspectiva, ou de má companhia. Completo, lançando uma isca sutil para ver se ele morde, para ver o quanto ele está disposto a se esforçar. Ele ri, uma risada curta e apreciativa, jogando a cabeça para trás exatamente como fazia no pátio da faculdade, e por 1 milésimo de segundo, o fantasma do meu amor platônico se agita dentro de mim. Mas eu o esmago imediatamente com a lembrança da palavra nojo, usando-a como um escudo mental contra qualquer recaída sentimental. Ele se aproxima mais 1 centímetro, invadindo meu espaço pessoal com a audácia de quem acredita ser irresistível. Muito prazer, sou Gustavo. Ele estende a mão, e o som do nome dele saindo da própria boca é como o estalo de um chicote na minha memória auditiva. Olho para a mão dele, grande e bem cuidada, a mesma mão que me ajudou com os livros na chuva, a mesma mão que gesticulou com desprezo na boate. Hesito por um instante, sentindo uma repulsa física à ideia de tocá-lo, como se a pele dele fosse tóxica e pudesse me contaminar com o passado. Mas eu estendo minha mão, fria e firme, e sinto o aperto quente e seguro dele, um toque que um dia eu desejei mais do que o ar que respiro. Ana, digo simplesmente, usando meu nome real, uma jogada arriscada e arrogante, apostando todas as minhas fichas na certeza de que, para ele, a Ana do passado nem sequer existia como ser humano memorável. Ele não reage ao nome. Não há faísca de reconhecimento, não há sombra de dúvida, apenas o sorriso polido de quem já ouviu esse nome 1000 vezes. Ana. Nome forte. Combina com você. Ele mente descaradamente, pois Ana é o nome mais comum do mundo. Mas na boca dele soa como uma descoberta exótica. É a prova definitiva da minha invisibilidade pretérita. Eu posso estar na frente dele, dizendo meu nome, e ele não consegue conectar a mulher deslumbrante de vermelho com a menina gorda que ele humilhou. Sinto uma vontade insana de rir, uma gargalhada histérica que borbulha na minha garganta, mas transformo-a em um gole longo de bebida. A impunidade dele é o meu combustível. O esquecimento dele é a minha arma.
Você não me parece ser daqui, Ana. Eu conheceria alguém com a sua presença, ele diz, baixando o tom de voz para algo mais íntimo, os olhos percorrendo meu decote com uma fome indisfarçável. Ele está tentando me ler, tentando descobrir qual botão apertar para me fazer ceder, mas eu sou um cofre trancado cujo segredo ele jogou fora há 10 anos. Eu estive fora por muito tempo, respondo, e é a mais pura verdade, pois estive exilada na terra da dor e da reconstrução. Estou redescobrindo a cidade e as pessoas, acrescento, deixando a frase suspensa no ar com uma ambiguidade calculada. Ele aproveita a deixa para sugerir que saiamos dali, que vamos para uma área mais reservada ou para o bar do terraço, longe do barulho e dos olhares curiosos. Conheço um lugar aqui em cima onde servem um drink decente e onde a gente consegue ouvir os próprios pensamentos, ele propõe, tocando levemente no meu cotovelo nu, um toque possessivo que me faz arrepiar de desgosto. Ele quer me isolar, quer me tirar da manada para facilitar o abate, seguindo o roteiro padrão dos predadores noturnos. Eu deveria dizer não. Deveria virar as costas e ir embora, deixando-o com o ego ferido. Mas isso seria pouco. Seria uma vingança medíocre para uma dor tão grande. Um drink soa bem, concordo, vendo os olhos dele brilharem com a vitória antecipada, mal sabendo que quem está caminhando para a armadilha é ele. Ele coloca a mão na base das minhas costas para me guiar pela multidão. Um gesto de domínio que me faz querer vomitar. Mas eu mantenho a coluna ereta, rígida como aço. Caminhamos juntos pelo salão, um casal aparentemente perfeito, atraindo olhares de inveja das outras mulheres e de respeito dos homens. Sinto o peso do braço dele, o calor do corpo dele ao meu lado, e é uma sensação surreal de estar vivendo um sonho distorcido, onde o meu maior desejo se realizou da maneira mais perversa possível. Enquanto subimos as escadas para o terraço, ele começa a falar sobre si mesmo, é claro, a única pauta que realmente lhe interessa. Fala sobre o escritório de advocacia, sobre casos importantes que venceu, sobre como a cidade ficou pequena para as ambições dele. Ele infla o próprio ego a cada degrau, tentando me impressionar com seu poder e influência, construindo um pavão de palavras coloridas. Eu apenas ouço, assentindo nos momentos certos, alimentando a vaidade dele com perguntas curtas que o fazem falar ainda mais. Deve ser muito estressante carregar tanta responsabilidade, comento com uma falsa empatia, e ele sorri, adorando a imagem de mártir do sucesso. Chegamos ao terraço, onde o ar é mais fresco, e a vista da cidade iluminada é espetacular. Um mar de luzes que se estende até o horizonte. Ele escolhe uma mesa no canto, longe das poucas pessoas que estão ali, e puxa a cadeira para mim com um cavalheirismo que ele nunca desperdiçou comigo na faculdade. Sentamo-nos frente a frente, a luz de uma vela bruxuleante dançando entre nós, criando sombras no rosto dele que o deixam ainda mais bonito e sinistro. Ele pede as bebidas ao garçom sem me consultar, assumindo o controle, certo de que sabe o que é melhor para mim. Ele se inclina sobre a mesa, apoiando os cotovelos e entrelaçando os dedos, focando toda a sua atenção em mim com uma intensidade laser. Sabe, Ana, é raro encontrar alguém que não apenas vista bem um vestido vermelho, mas que tenha a atitude para sustentá-lo, ele diz. E eu percebo que ele está reciclando elogios, usando as mesmas linhas que funcionaram com dezenas de outras. Eu sorrio, um sorriso afiado e perigoso, e decido que é hora de começar a puxar os fios da teia onde ele acabou de pousar. E você, Gustavo? O que se esconde por trás desse terno caro e desse discurso ensaiado? Pergunto, olhando no fundo dos olhos dele, pronta para ver até onde a mentira dele consegue ir. O garçom deposita as taças de cristal sobre a mesa com um tilintar suave, quebrando momentaneamente o duelo silencioso de olhares entre nós. Gustavo pega a taça dele e a ergue em um brinde mudo, os olhos fixos nos meus, transbordando aquela falsa sinceridade que os homens aprendem a usar quando querem desarmar uma mulher. Eu ergo a minha taça também, sentindo o vidro frio contra a palma da mão quente, e brindamos ao acaso, essa entidade mentirosa que ele acredita ter nos unido, mas que eu sei ser apenas a colheita tardia de um plantio antigo.
Bebemos o líquido dourado e borbulhante. E vejo o pomo de Adão dele subir e descer. Um movimento tão humano e vulnerável que contrasta violentamente com a monstruosidade do caráter que ele esconde. Você perguntou o que se esconde por trás do terno. Ele retoma a conversa, inclinando-se para a frente como se fosse me contar um segredo de estado. A verdade, Ana, é que sou um cara simples. Gosto de coisas boas, trabalho duro para tê-las e procuro alguém que esteja no mesmo nível, que entenda esse jogo. Sinto um gosto amargo na boca que não vem do champanhe, mas da hipocrisia descarada dele. Um cara simples, ele diz, o mesmo homem que humilhou uma colega na frente de dezenas de pessoas apenas para manter seu status de realeza universitária. Mantenho meu rosto impassível, uma máscara de interesse polido, enquanto por dentro eu disseco cada palavra dele com o bisturi do meu ressentimento. E o que significa estar no mesmo nível, Gustavo? Pergunto, com uma inocência calculada, girando a haste da taça entre os dedos. É sobre dinheiro? Sobre sucesso? Ou é algo mais visual? Jogo a isca da superficialidade na mesa, sabendo que é o terreno onde ele se sente mais confortável, embora tente disfarçar com eufemismos elegantes. Ele ri, passando a mão pelo queixo de forma charmosa, caindo na armadilha com a confiança de um cego caminhando para o abismo. Não me entenda mal, a beleza é fundamental. Eu seria um hipócrita se dissesse que não me importo com a embalagem. Ele admite, achando que está sendo honesto e sedutor. Mas é mais do que isso. É sobre se cuidar, sabe? Eu não suporto desleixo. A pessoa tem que ter amor próprio. Se você não se respeita o suficiente para ficar bonita, como quer que os outros te respeitem? A frase dele me atinge como um soco fantasma, ecoando o "você não se enxerga" daquela noite na boate. Ele não mudou uma vírgula, apenas refinou o vocabulário, trocando gorda nojenta por falta de amor próprio. Mas o preconceito continua ali, intacto e arrogante. Interessante ponto de vista, comento, forçando um sorriso que sinto repuxar nos cantos da boca. Então você acha que o valor de alguém está diretamente ligado ao espelho? Que quem não se encaixa nesse padrão não merece atenção? Minha voz sai suave, quase sedosa, mas há um fio de lâmina escondido na pergunta. Ele não percebe o perigo. Ele vê apenas uma mulher bonita interessada em suas opiniões profundas. Ele balança a cabeça afirmativamente, tomando mais um gole da bebida. O mundo é visual, Ana. Não adianta lutar contra a natureza. As pessoas reagem ao que vem. Eu, por exemplo, sou muito seletivo. Não perco meu tempo com quem não agrega valor, com quem drena a minha energia com inseguranças e dramas. A ironia é tão densa que quase posso tocá-la. Ele fala de drenar energia, mas foi ele quem sugou toda a minha alegria e autoestima anos atrás, como um vampiro emocional. E você nunca se arrependeu dessa seletividade? Pressiono, inclinando-me ligeiramente para a frente, permitindo que a luz da vela ilumine meu rosto, desafiando-o a ver a verdade que está bem diante do nariz dele. Nunca julgou alguém pela capa e descobriu tarde demais que o conteúdo era valioso? Ou talvez nunca machucou alguém por causa dessa sua rigidez? Estou caminhando no fio da navalha agora, arriscando ser específica demais, mas a adrenalina do momento me embriaga mais do que o álcool. Gustavo franze a testa por um milésimo de segundo, como se uma memória incômoda tentasse emergir do pântano do seu esquecimento, mas ele a empurra de volta rapidamente. Arrependimentos? Não, eu não sou de olhar para trás, ele diz com arrogância. Eu acredito que a gente atrai o que merece. Se alguém saiu da minha vida, ou se eu tirei alguém dela, foi porque não tinha que estar lá. Eu tenho um faro muito bom para gente perdedora, para gente que se vitimiza. Ele diz isso com tanto orgulho, com tanta certeza de sua superioridade moral, que sinto uma onda de ódio frio percorrer minha espinha. Ele chama a minha dor de vitimismo. Ele justifica a crueldade dele como faro apurado. Gente perdedora. Repito as palavras dele lentamente, testando o peso delas na minha língua.
Você deve ter cruzado com muita gente assim na sua época de faculdade, imagino. Aquele ambiente é um zoológico de estereótipos, não é? Estou conduzindo-o para o matadouro, guiando a memória dele para o local do crime, preparando o terreno para a revelação final. Ele sorri com nostalgia, aquele sorriso cúmplice de quem lembra das bravatas da juventude como grandes feitos heróicos. Ah, a faculdade, bons tempos. Ele suspira, recostando-se na cadeira. Sim, tinha de tudo. Eu era um pouco intenso naquela época, admito. Tinha um séquito atrás de mim, sabe como é. E tinha aquelas figuras que ficavam orbitando, tentando pegar uma casquinha da nossa popularidade. Ele ri, e eu sei exatamente de quem ele está falando. Ele está falando de mim. Eu sou a figura que orbitava, a parasita social na narrativa distorcida dele. Minhas mãos se fecham em punhos sob a mesa, as unhas cravando na palma até doer, usando a dor física para manter a compostura. E você era o rei desse castelo? Provoco, injetando uma dose de adulação venenosa. Ele dá de ombros, com uma falsa modéstia que dá náuseas. Digamos que eu sabia me posicionar. Eu não deixava ninguém me arrastar para baixo. Tinha uma garota, por exemplo. Ele começa, e meu coração para. Ele vai falar. Ele vai contar a versão dele da história. Sinto o sangue fugir do meu rosto, mas mantenho os olhos fixos nos dele, hipnotizada pela audácia. Tinha uma garota que era obcecada por mim. Uma situação chata, constrangedora. Eu tive que ser firme. Às vezes a gente tem que ser cruel para ser gentil, entende? Para a pessoa se tocar. Cruel para ser gentil. Ele chama a humilhação pública de gentileza pedagógica. A distorção da realidade na mente dele é psicopática. Ele realmente acredita que me fez um favor ao me destruir. E o que aconteceu com ela? Pergunto. Minha voz agora é um sussurro gelado, perigoso. Ele nem nota a mudança de temperatura na conversa. Ah, sumiu. Deve ter desistido, trancado o curso. Melhor para ela, sinceramente. Ela não tinha estrutura para estar ali. Fez um favor para todo mundo. Ele diz isso com uma indiferença tão brutal, descartando minha existência como se eu fosse um inseto que ele espantou da mesa, que eu sinto que o momento chegou. Ele estica a mão sobre a mesa novamente, cobrindo a minha, acariciando meu dedo com o polegar. Mas chega de falar de passado, de gente feia e de problemas. Ele diz, baixando a voz para um tom rouco e sedutor. Vamos falar de nós. Eu sinto que a gente tem uma conexão, Ana. É raro eu me abrir assim com alguém tão rápido. Você tem algo familiar no olhar, algo que me atrai de um jeito que eu não sei explicar. Ele está flertando com o próprio carrasco, dizendo que se sente atraído pelo olhar da mulher que ele chamou de gorda nojenta. A justiça poética é tão perfeita que é quase divina. Eu não retiro minha mão da dele. Em vez disso, viro a palma para cima e entrelaço nossos dedos, sentindo a pele dele, o pulso dele batendo contra o meu. Ele sorri, achando que ganhou, achando que a noite vai terminar na cama dele. Eu sorrio de volta, mas o meu sorriso não é de entrega, é de predadora que acaba de fechar a mandíbula na jugular da presa. Olho bem no fundo dos olhos castanhos dele, respiro fundo o ar frio da noite e me preparo para quebrar o espelho onde ele se admira há tanto tempo. Sabe, Gustavo, é engraçado você dizer que tenho algo familiar. Começo, sentindo o poder vibrar em cada célula do meu corpo. Porque eu também me lembro muito bem de você e daquela sua gentileza cruel. O sorriso de Gustavo vacilou, apenas uma fração de milímetro no canto da boca, mas foi o suficiente para eu perceber que a semente da dúvida tinha sido plantada em solo fértil. Ele tentou manter a postura de conquistador, rindo nervosamente como se eu tivesse contado uma piada interna que ele não captou totalmente, mas seus olhos começaram a varrer o meu rosto com uma urgência nova, procurando desesperadamente o que havia de familiar naquela mulher fatal à sua frente. Eu apertei a mão dele com mais força, prendendo-o ali,
impedindo-o de fugir da verdade que estava prestes a desabar sobre a cabeça dele como uma bigorna de desenho animado. Do que você está falando, Ana? A gente já se cruzou em alguma festa? Em algum tribunal? Ele perguntou, a voz perdendo aquele aveludado sedutor e ganhando um tom de incerteza aguda. Não foi em uma festa, Gustavo. E certamente não foi em um tribunal, embora você tenha agido como juiz e carrasco naquele dia. Respondi calmamente, saboreando cada sílaba. Foi num corredor úmido, num dia de chuva, quando derrubei meus livros e você, por um milagre de educação que logo se esgotou, me ajudou a recolhê-los. Você me chamou de anjo naquele dia, lembra? Observei a cor drenar do rosto dele lentamente, como se alguém tivesse aberto uma válvula no pescoço dele. A memória, antes trancada no porão do descaso, foi forçada a vir à tona, mas a peça do quebra-cabeça ainda não encaixava na mente dele. A imagem da baleia não coincidia com a mulher de vermelho. Ele puxou a mão, tentando se soltar do meu aperto, mas eu não deixei. Eu queria que ele sentisse o calor da pele da pessoa que ele repudiou. Isso é impossível, ele sussurrou, a arrogância desmoronando tijolo por tijolo. Aquela garota, ela não era você. Você está brincando comigo? Quem te contou essa história? A negação é o primeiro refúgio dos covardes, e ele estava se escondendo atrás dela com todas as forças, recusando-se a aceitar que a realidade pudesse ser tão ironicamente cruel. Ele olhava para o meu corpo, para o meu rosto, tentando encontrar as falhas, as dobras, a feiura que ele tanto desprezava, mas só encontrava a perfeição que o dinheiro e a dor construíram. Sou eu, Gustavo. Sou a Ana, a mascote do grupo, a gorda iludida, a garota que te dava nojo. Disparei as palavras como balas de prata, vendo cada uma atingir o alvo com precisão mortal. Você disse que eu precisava me enxergar no espelho, lembra? Pois bem, eu levei o seu conselho muito a sério. Eu me olhei no espelho todos os dias pelos últimos 10 anos. E cada vez que eu queria desistir, cada vez que a fome doía, ou que meus músculos queimavam na academia, eu lembrava da sua voz dizendo que sentia nojo de mim. Você foi o meu personal trainer fantasma, Gustavo. Você me criou. O choque no rosto dele foi absoluto. Uma mistura grotesca de pavor, vergonha e uma atração confusa que ele não conseguia desligar. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu, apenas um arquejo seco, como um peixe fora d'água. Ele estava vivendo o pesadelo de todo narcisista. Descobrir que a pessoa que ele pisoteou agora estava acima dele, olhando para baixo com desprezo. A dinâmica de poder tinha invertido tão violentamente que ele parecia ter encolhido na cadeira, os ombros curvados sob o peso da revelação. Você mudou muito. Ele finalmente conseguiu gaguejar, a frase mais estúpida e óbvia que poderia ter dito, provando a total falta de profundidade dele. Eu não sabia. Ana, eu era um moleque. Eu não tinha noção das coisas. Aquilo foi pressão dos amigos. Sabe como é o Renan? Ele pilhava todo mundo. Ele começou a desfiar o rosário de desculpas esfarrapadas, tentando jogar a culpa no amigo, no tempo, na imaturidade, em qualquer coisa que não fosse a sua própria crueldade. Era patético vê-lo tentar reescrever a história ali, na minha frente, tentando transformar um assassinato emocional em um mal-entendido de juventude. Não coloque a culpa no Renan, Gustavo. A boca que falou tenho nojo foi a sua. Cortei a justificativa dele com frieza cirúrgica. E o mais engraçado é que, há 5 minutos, você estava me dizendo o quanto admira pessoas que se cuidam, pessoas com amor próprio. Pois aqui estou eu, a personificação do que você diz desejar. Mas a ironia, meu caro, é que agora que eu tenho o padrão que você exige, eu consigo ver com clareza o que você realmente é. Soltei a mão dele com um movimento brusco, como se tivesse tocado em algo sujo, e recostei-me na cadeira, cruzando os braços e observando-o se debater na própria mediocridade. O que eu sou? Ele perguntou, com um fio de voz,
os olhos fixos nos meus, aguardando a sentença final. Ele parecia uma criança pega fazendo travessura, mas sem a inocência. Havia medo nos olhos dele, medo de ser exposto, medo de que eu fizesse uma cena ali mesmo e destruísse a reputação dele perante os sócios. Mas eu não precisava gritar. O silêncio e a verdade eram armas muito mais potentes. Você é pequeno, Gustavo. Minúsculo, disse, baixando o tom para um sussurro que só ele podia ouvir, mas que ecoou como um trovão na cabeça dele. Você é apenas uma casca bonita, vazia por dentro, que precisa humilhar os outros para se sentir grande. Você rejeitou a única pessoa que te amou de verdade, não pelo seu dinheiro ou pelo seu status, mas por quem você era. E agora? Agora você me quer, não é? Eu vejo nos seus olhos. Você está babando pela mulher que construiu, mas não consegue lidar com o fato de que ela é a mesma que você jogou no lixo. Ele engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo nervosamente. Ele não podia negar. A atração estava ali, misturada com o horror, criando uma dissonância cognitiva que estava fritando os neurônios dele. Ele queria me tocar, queria me beijar, mas a imagem da Ana antiga se sobrepunha, e essa confusão era a minha vingança. Eu o tinha deixado louco de desejo e de culpa ao mesmo tempo. Ana, a gente pode recomeçar. Ele tentou, num ato de desespero alucinado, estendendo a mão novamente, tentando recuperar o controle da situação. O passado ficou lá atrás. Olha para nós agora. Nós combinamos. Eu posso compensar o que fiz. Me deixa te levar para jantar. Vamos conversar direito, sem mágoas. A audácia dele era inacreditável. Ele realmente achava que, por ser bonito e bem-sucedido, tinha o direito de apagar 10 anos de trauma com um jantar caro. Ele achava que eu ainda era a menina carente esperando por uma migalha. Eu ri, e dessa vez foi uma risada genuína, leve, libertadora. Uma risada de quem finalmente percebe que o monstro debaixo da cama era apenas um amontoado de roupas velhas. Compensar? Você não tem cacife para me compensar, Gustavo. Respondi, levantando-me da cadeira com elegância, alisando meu vestido vermelho. Olhei para ele de cima, literalmente e metaforicamente, sentindo uma leveza que eu não sentia desde antes de conhecê-lo. Sabe o que você me disse naquela noite? Que você não se envolvia com gente como eu. Lembrei, vendo-o estremecer na cadeira. Inclinei-me perto do ouvido dele, sentindo o cheiro do perfume que um dia me fez sonhar e que agora só me causava indiferença. Pois agora sou eu quem te diz. Eu não me envolvo com gente como você. Gente que precisa diminuir os outros para se sentir alguém. Gente pobre de espírito. Aquelas palavras foram o golpe final, a estaca no coração do vampiro. Ele ficou paralisado, a boca entreaberta, o rosto pálido sob a luz das velas. Ele não tinha resposta, não tinha defesa, não tinha charme que o salvasse daquela verdade absoluta. Ele tinha sido rejeitado não por sua aparência, mas por seu caráter. E para um homem como ele, essa era a morte em vida. Adeus, Gustavo. Foi um prazer ver você se afogar no próprio veneno. Sussurrei, e com um último olhar de desdém, virei as costas para ele. Não olhei para trás para ver a reação dele. Não precisei. Eu sabia que ele estava destruído, sentado sozinho naquela mesa chique, cercado pelo vazio que ele mesmo criou. O espelho tinha se quebrado, e pela primeira vez, ele foi obrigado a olhar para os cacos e ver quem realmente era. Caminhei em direção à saída do terraço sem pressa, sentindo o som dos meus saltos estalando contra o piso de madeira, como se fossem marteladas finais, pregando o caixão daquele passado doloroso. Não olhei para trás, nem por curiosidade, nem por medo, pois sabia exatamente o que deixava às minhas costas. Um homem quebrado, reduzido à sua insignificância diante da mulher que ele um dia desprezou. A brisa da noite despenteou levemente meu cabelo, mas dessa vez eu não me importei, pois a perfeição estética já não era mais uma armadura para esconder minhas falhas, mas apenas um acessório que eu escolhia usar. Desci as escadas retornando ao salão principal, e a música e as risadas me envolveram novamente, mas agora o barulho não me incomodava. Ele soava distante,
como um rádio ligado em outra sala, irrelevante para a paz absoluta que reinava dentro de mim. Atravessei o mar de gente com uma leveza que eu desconhecia, sentindo como se tivesse tirado uma mochila de pedras de 50 quilos dos ombros que carreguei por uma década inteira. As pessoas ainda me olhavam, admirando o vestido vermelho e a postura altiva, mas eu já não buscava a validação delas para me sentir viva ou digna de ocupar aquele espaço. Eu não era mais a menina que pedia desculpas por existir, nem a mulher de gelo que precisava intimidar para se proteger. Eu era apenas Ana, inteira, complexa e finalmente livre da necessidade de agradar a quem não me merecia. A sensação de triunfo não era eufórica ou barulhenta como eu imaginava que seria nos meus sonhos de vingança adolescente. Era silenciosa, sólida e profundamente satisfatória, como beber um copo de água fresca depois de uma longa travessia no deserto. Ao chegar ao hall de entrada, entreguei o ticket ao manobrista com um sorriso genuíno, agradecendo-o com uma gentileza que Gustavo jamais teria a capacidade de oferecer a alguém que ele considera inferior. Enquanto esperava meu carro, permiti-me uma última reflexão sobre a ironia do destino que nos colocou frente a frente naquela noite específica, como se o universo precisasse fechar aquele ciclo para que eu pudesse seguir em frente de verdade. Gustavo continuaria lá em cima, preso na sua torre de marfim, cercado por pessoas que gostam do que ele tem e não do que ele é, condenado a uma solidão muito pior do que a minha. A solidão de quem nunca se conectou verdadeiramente com ninguém. Eu senti uma pontada de pena, não a pena dolorosa que sentia de mim mesma antigamente, mas uma pena distante, como a que sentimos por um personagem trágico de um filme ruim. Quando meu carro chegou, entrei e fechei a porta, isolando-me no silêncio confortável do habitáculo de couro e vidro, protegida do mundo lá fora. Encostei a testa no volante por um breve momento, respirando fundo, sentindo o cheiro do meu próprio perfume, que agora não era mais uma máscara, mas uma extensão da minha personalidade. As lágrimas vieram, mas não eram lágrimas de tristeza ou de raiva. Eram lágrimas de limpeza, o transbordar final de uma represa que segurou as águas turbulentas por tempo demais. Chorei por 5 minutos, chorando pela Ana gorda que foi humilhada, pela Ana obsessiva que se puniu na academia, e pela Ana de hoje que finalmente podia descansar a espada e o escudo. Dei a partida no motor e guiei o carro pelas ruas iluminadas da cidade, vendo os prédios passarem como borrões de luz, sentindo a vibração do asfalto sob os pneus como uma massagem relaxante. Passei em frente à antiga faculdade, um desvio que não estava no meu caminho, mas que eu precisei fazer como um ato final de exorcismo daquele fantasma geográfico. Olhei para os portões fechados, para os prédios escuros onde vivi meus piores pesadelos, e não senti nada além de uma indiferença fria e libertadora. Aquele lugar não tinha mais poder sobre mim. Era apenas concreto e tijolo, incapaz de me ferir, incapaz de ditar o meu valor ou o meu futuro. Acelerei, deixando a faculdade para trás no retrovisor, vendo-a diminuir até desaparecer na curva da estrada, exatamente como Gustavo desapareceu da minha importância emocional. A cidade parecia mais bonita naquela noite. As luzes pareciam brilhar com mais intensidade, ou talvez fosse eu quem estava vendo o mundo com olhos limpos pela primeira vez em anos. Eu não precisava mais provar nada para ninguém, não precisava mais emagrecer para ser amada, não precisava ser rica para ser respeitada. Eu só precisava ser fiel a mim mesma. A vingança, descobri naquele momento, não é sobre fazer o outro sofrer. É sobre você deixar de sofrer por causa do outro. É sobre retirar o poder que você deu a ele e trazê-lo de volta para suas próprias mãos. Cheguei ao meu apartamento, meu santuário particular conquistado com tanto suor, e entrei tirando os sapatos de salto alto, sentindo o piso frio e acolhedor sob meus pés descalços. Uma sensação muito diferente daquela noite em que caminhei no asfalto áspero. Acendi as luzes baixas da sala, coloquei uma música suave para tocar e servi uma taça de vinho, não para afogar mágoas, mas para celebrar a minha própria companhia. Caminhei até o espelho de corpo inteiro que tenho no corredor, o mesmo espelho que tantas vezes foi meu juiz e meu algoz, e parei diante dele, despindo-me do vestido vermelho que serviu ao seu propósito com louvor. Fiquei ali,
nua diante da minha própria imagem, observando as curvas, as marcas, a pele que contava a história da minha batalha e da minha sobrevivência. Não vi a perfeição inatingível das revistas. Vi uma mulher real, forte, que sobreviveu ao fogo e saiu dele forjada em aço, mas que ainda guardava um coração capaz de bater. Toquei meu próprio rosto no reflexo, sorrindo para a mulher que me encarava de volta, reconhecendo nela a minha melhor amiga, a única pessoa que nunca me abandonou, mesmo quando eu tentei matá-la de fome e exaustão. Gustavo estava certo sobre o espelho, mas pelos motivos errados. O espelho não serve para mostrar o que os outros veem. Serve para nos mostrar quem somos quando ninguém está olhando. A beleza, eu aprendi da maneira mais difícil, é uma moeda de troca volátil e perigosa, que pode comprar atenção, mas nunca compra o respeito genuíno ou o amor verdadeiro. Gustavo tinha a beleza, tinha o dinheiro, tinha o status, mas era pobre de espírito, um mendigo emocional vivendo de migalhas de adulação. Eu, que já fui a gorda invisível, hoje sou a protagonista da minha própria vida, não porque emagreci, mas porque aprendi que o meu tamanho nunca definiu a minha grandeza. A verdadeira transformação não aconteceu na balança ou na clínica de estética. Aconteceu na alma, no dia em que decidi que nunca mais aceitaria menos do que mereço. Amanhã será um novo dia. Um dia em que acordarei sem o peso da vingança, sem a necessidade de provar nada, apenas com a liberdade vertiginosa de ser quem eu quiser ser. Talvez eu corte o cabelo, talvez eu coma um pedaço de bolo de chocolate sem culpa. Talvez eu conheça alguém que me ame não pela minha cintura, mas pela minha risada. O futuro é uma página em branco, e pela primeira vez, a caneta está firme na minha mão, e não na mão de um fantasma do passado que tentou escrever o meu fim. A história da menina que foi humilhada termina aqui, mas a história da mulher que se levantou apenas começou. Se você chegou até aqui comigo, sentindo cada dor e cada vitória dessa jornada, saiba que o espelho pode ser seu inimigo ou seu aliado, dependendo apenas dos olhos com que você se vê. Não deixe que um Gustavo, ou um Renan, ou qualquer pessoa no mundo diga o seu valor, baseando-se em uma imagem que reflete apenas a superfície. A justiça tarda, mas não falha. E a maior vingança é ser feliz, é ser plena, é olhar para quem te feriu e não sentir nada além de um silêncio pacífico. Obrigada por me ouvir, por me ver, e lembre-se, o segredo não é mudar para que os outros te amem, é mudar para que você se ame tanto que o amor dos outros seja apenas um detalhe. Apago a luz do corredor, deixando o espelho no escuro, pois não preciso mais dele para saber quem sou. Caminho em direção ao meu quarto, deito na minha cama macia e fecho os olhos com um sorriso nos lábios, pronta para sonhar sonhos novos, sonhos meus. A menina invisível finalmente apareceu, e ela é, sem dúvida nenhuma, a visão mais bonita que eu já tive. Boa noite, e que a sua imagem no espelho seja sempre o reflexo da sua força, e nunca da sua dor.